Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, nos dê, Senhor, salvação por meio do invocar o nome do Senhor. É realidade, Senhor, com tua pessoa. Leva a sentir a tua presença quando invocamos o teu nome. Senhor, que ao chamarmos e ao clamarmos pelo Senhor, tu venha ao nosso encontro, Senhor. Senhor, e nos encha com o Senhor mesmo. Nos encha, Senhor, com tua vida. Nos encha, Senhor, com teu espírito. Senhor, seja, Senhor, presente no nosso meio. Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Em nada queremos, Senhor, agir por nós mesmos. Em nada queremos falar por nós mesmos. Em nada, Senhor, queremos, Senhor, manifestar por nós mesmos. Nós queremos, Senhor, pelo contrário, tornar o Senhor a nossa suficiência, a nossa total suficiência. E nós te agradecemos, Senhor, porque em tudo o Senhor tem nos suprido. Em tudo o Senhor tem sido, Senhor, a nossa fonte de vida. E por meio, Senhor, da tua palavra, temos sido edificados juntos, Senhor. Então, não individualmente, Senhor, mas coletivamente, como um corpo deve ser, como a igreja deve ser. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, por mais esse início, Senhor, por mais um início, Senhor, de leitura desta nova série do nosso alimento diário. Senhor, que ao contemplarmos cada dia, ao aprofundarmos, imergirmos cada dia na tua palavra, nós sejamos, Senhor, edificados e como pedras vivas, Senhor, sejamos, Senhor Jesus, trabalhados pelo Senhor para a conclusão do teu plano e para a edificação do teu corpo. Senhor, nessa noite ainda nos ajuda a nos aprofundarmos mais, Senhor, no teu encargo. Senhor, a cavarmos mais, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos mostrado, aquilo que o Senhor tem nos revelado, a fim de ganharmos, Senhor, não sabedoria, a fim de ganharmos não apenas conhecimento, mas ganharmos vida, Senhor. Ganharmos, Senhor Jesus, mais o Senhor, pois o Senhor é a palavra. O Senhor é a palavra vida, viva. O Senhor é a palavra que dá vida. Ó, Senhor, obrigado pela vida da igreja, obrigado por essa comunhão, obrigado por ter nos trazido aqui. Nós sabemos que nós não estamos aqui por um acaso, mas é porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, é porque o Senhor quer falar ao nosso coração. Então use esse momento e fala ao nosso coração. Dispensa a nós a tua palavra. Abençoa a tua igreja. Edifica o teu corpo. Sustenta, Senhor, o teu povo. Leva-nos a avançar. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Nós daremos início, ou demos início já essa semana, a leitura da nova série do nosso alimento diário. Esse aqui. O título da série é A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. E o título dessa série do Alimento Diário é Chegou a Hora de Deus Governar a Terra. Irmãos, de fato, chegou a hora de Deus governar a Terra. E o título dessa semana, da semana 1, tem como título, já está aqui, não é isso? Reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. Levar-nos a reinar em vida. Esse reinar em vida é muito claro. Quando você aprofunda na palavra, você descobre que não é reinar, irmãos, pela sua vida, mas a tradução que mais encaixa no que o Senhor quer dizer por meio desse versículo é a Bíblia de Jerusalém. Nesse trecho ela fala, reinarão pela vida, ou reinarão por meio da vida. Então, eu e você temos uma vida natural que você recebeu dos seus pais biológicos quando você nasceu. Você nasceu com sua vida biológica, sua vida natural. Mas quando você nasceu de novo, quer nascer, quando você creu em Jesus, você recebeu também uma vida, uma nova vida. Você recebeu uma vida que conhecemos como a vida de Deus, ou a vida do alto. Você nasceu de novo, e por nascer de novo, você nasce com uma nova vida. E por meio do desenvolvimento dessa vida, nós somos abençoados por Deus
para reinarmos hoje. E na leitura dessa semana, muito se falou a respeito disso, muito se falou a respeito da importância da palavra na minha e na sua vida. Falou a respeito de nós reinarmos por meio da vida, falou a importância de andarmos de perto da palavra que temos visto e ouvido. Então, irmãos, que nesse início dessa nova série, que iremos por 6 meses desfrutar dos escritos de João e Pedro, em primeira, segunda e terceira João, e primeira e segunda Pedro, vendo as cartas de João e Pedro, as epístolas de João e Pedro, nós iremos descobrir, irmãos, que por tudo que Deus tem feito, por motivo dessa obra grandiosa, Deus tem um desejo, Deus tem uma vontade, Deus tem uma finalidade: convergir todas as coisas em Cristo e fazer de Cristo cabeça sobre todas as coisas. Para que o reino venha, nós precisamos, irmãos, entender qual é a vontade de Deus, nós precisamos tomar posse da vontade de Deus e viver a vontade de Deus. A oração de Mateus capítulo 6, muitos recitam essa oração como uma mera repetição. Você ouviu desde criança a oração do Pai Nosso, você a decorou e você a repete. Mas, irmão, se você apenas repete o que ali está falando, não terá nenhum significado na sua vida. Nós precisamos entender qual que é a vontade de Deus, qual que é a vontade do Senhor, ao proclamar aquela oração de Mateus capítulo 6, quando ele fala: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha-nos ou venha a nós o teu reino. Quando nós repetimos a oração, isso passa muito despercebido, irmãos. Mas por que Jesus, logo no início do seu ministério terreno, ele focou nisso? E ele, tanto no desenvolvimento dos dias e das suas mensagens, ele sempre estava falando a respeito de reino. É porque o Senhor, irmãos, tinha total clareza, e nós também devemos ter, como o mundo está hoje, o que é o mundo hoje, o que o mundo representa hoje, e o que Deus quer, irmãos, por meio da vinda do seu reino para a terra. Se você abrir lá em Gênesis, abra comigo, por favor, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Por que Deus criou os céus e a terra? Na minha e na sua tradução fala no princípio. Esse princípio aqui é o princípio do tempo, é o princípio do físico, é o princípio da matéria. Mas antes desse princípio aqui, já havia o princípio de João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1, vem antes de Gênesis 1, 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1 é o princípio do tempo, é o princípio do espaço, é o princípio da matéria, é o princípio do físico. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou, irmãos, os céus e a terra como um lugar para fazer nesse lugar, para manifestar nesse lugar o seu reino e o estabelecimento da sua vontade. A terra foi criada originalmente para receber o reino de Deus e o estabelecimento da sua vontade. Graças a Deus por isso. É maravilhoso. Nós vimos essa criação maravilhosa. Mas o versículo no versículo 2 fala: a terra, porém,
estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus criou a terra perfeita. Isaías capítulo 45 fala que Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada, diz o Senhor. Então, versículo 18. Deus não criou a terra, irmãos, para ser uma bagunça. Deus não criou a terra trevosa. Deus não criou a terra vazia. Deus não criou a terra sem forma. Deus criou a terra perfeita. Isaías 45, 18. Mas no versículo 2 fala de coisas negativas, sem forma, vazia e trevas. Irmãos, o plano original de Deus era, ao criar a terra, os céus e a terra, era estabelecer, como eu já disse, na terra o seu reino. Era estabelecer na terra a sua vontade. Só que Deus cria a terra, ainda não existia nenhum ser propriamente dito como Adão e Eva na terra. Haviam-se relatos, né, se você, a própria arqueologia, a geologia explica que haviam seres da antiguidade vivendo na terra. A Bíblia não fala a respeito desta criação. Mas quando Deus cria a terra, irmãos, perfeita, antes de chegar no versículo 2, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, fala que houve uma rebelião no céu, na morada de Deus. E a Bíblia cita que o principal dos anjos, o maioral dos anjos, cujo nome era Lúcifer, era perfeito. Ezequiel 28 fala sobre isso. Foi criado o perfeito, formosura, beleza, obras. Ele era perfeito em todos os seus caminhos. Deus criou os anjos perfeitos. Deus errou na criação? Deus não erra. Então, o que causou essa rebelião que veio a corromper a terra que nós estamos? O dia que aquele ser angelical perfeito olhou no espelho. Eu estou aplicando, tá? Estou aplicando. Não é que um espelho físico. Ele olhou para si. E a partir desse momento, ele deixou de contemplar a glória de Deus e passou a contemplar a si mesmo. Passou a contemplar a sua obra. Passou a contemplar as obras das suas mãos. Tudo que ele fazia, ele olhava, oh, que magnífico. Nesse momento, o orgulho entrou no seu coração. E ele passou a desenvolver em si, dentro de si, uma altivez, uma superioridade, a ponto de querer se igualar ao próprio Deus. A criatura passou a desejar ser como o Criador. E nisso ele foi corrompendo os demais anjos, a terça parte dos anjos foi corrompida por ele. Deus ainda, irmãos, eu pela leitura da palavra, você e eu precisamos ter discernimento quanto a isso. Essa queda, ela não foi do dia para a noite, ela foi se desenvolvendo. Nenhuma queda, nenhuma rebelião se dá do dia para a noite. É um processo. Começa com uma insatisfação no coração. Começa com uma insatisfação, começa com uma murmuração, e isso, irmãos, vai desenvolvendo essa forma maligna no interior, foi desenvolvendo essa forma maligna no interior daquele ser,
que era perfeito, e ele queria, a partir daquele momento, ele queria usurpar o lugar de Deus, ele queria ser igual a Deus, ele queria ter a adoração que Deus tinha. Ele deixou de ser um adorador e desejou ser um adorado, e desejou ser aquele diante do qual os anjos se reclinavam e os anjos o adoravam. Irmãos, toda rebelião, toda queda começa com uma insatisfação no coração do homem. Trate de qualquer insatisfação que houver no seu coração, enquanto há tempo. Se houver qualquer insatisfação no seu coração concernente à palavra de Deus, ao mover de Deus, à obra de Deus, à igreja de Deus, irmãos, trate imediatamente. Não permita que isso se desenvolva. Porque o fim de uma insatisfação é a rebelião, é a ruína, é a queda. E esse ser foi expulso. Deus deu tempo para que ele se arrependesse. Mas Deus, ao citar sobre ele, tanto em Isaías capítulo 14, não vou ler por causa do tempo, Ezequiel capítulo 28, leia depois na sua casa, você vai ver que Deus ali fala: tu dizias no teu coração, subirei até os mais altos céus, serei semelhante ao Altíssimo, estabelecerei o meu trono nas extremidades do norte, serei adorado como Deus é. Irmãos, a partir desse momento, Deus, ele não poupou os anjos. Ele não poupou esse ser que se rebelou. Mas por que ele não o executou? Por que ele não cortou o mal pela raiz de uma vez? Deus sabia o que esse ser traria para a humanidade ao ser expulso. Deus sabia, porque Deus é onisciente. Por que Deus não eliminou o mal pela raiz? Por que Deus não exterminou aquele ser maligno que se rebelou contra ele? E ao invés disso, Deus somente o expulsou da sua presença. Porque Deus é justiça. Deus é justiça, irmão. Não, Deus sabia que nenhum ser é páreo para ele, é páreo para o seu poder, é páreo, irmãos, diante da sua mão poderosa. Se Deus elimina, se Deus vai para executar aquele ser, aquele arcanjo, aquele anjo que havia sido expulso e rebelado, ele poderia acusar Deus de ser injusto. Você está sendo injusto, Deus, porque eu sou bem mais fraco do que você? Você é mais poderoso do que eu? Onde está a sua justiça? Irmãos, Deus jamais vai contra a sua própria justiça. Deus é justo. E ao invés de executar aquele ser, ele o expulsa da sua presença. Quando há essa expulsão, esse ser, não somente ele, mas uma terça parte das miríades de anjos, dos milhares e milhares de anjos que há na presença de Deus, o acompanham para a terra. E ele desce para a terra e ele corrompe a terra. Por isso que a terra se tornou sem forma, vazia e trevosa. O que gera, irmãos, na vida de uma pessoa o vazio? O que gera na vida de uma pessoa, irmãos, uma vida sem forma, sem sentido, uma vida vazia e uma vida trevosa, a ausência de luz, a ausência de Deus. Quando, irmãos, a terra que foi criada perfeita recebe esse ser maligno que era já treva, ele corrompe a terra. E Deus executa juízos sobre a terra, entre os versículos 1 e 2 de Gênesis capítulo 1. O dilúvio de Noé, o dilúvio que aconteceu na época de Noé, Gênesis capítulo 6, não foi o primeiro dilúvio. O primeiro dilúvio ocorreu entre os versículos 1 e 2 de Gênesis 1. Deus subjuga a terra maravilhosa que ele criou com água. Porque o ser que lá antes habitava veio para a terra e corrompeu já a criação que era a terra.
Deus executa a terra com águas de dilúvio, com águas de julgamento. Por isso que você vê a palavra águas no versículo 2. Mas o versículo não fala que Deus criou águas. O versículo 1 só fala que Deus, o versículo 1 não fala que Deus criou águas. O versículo 1 só fala que Deus criou os céus e a terra. Não fala que Deus criou os mares. Não fala que Deus criou a água. Mas de onde surgiu a água do versículo 2? O julgamento de Deus. Irmãos, e por a terra estar sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, pairava por sobre. Isso quer dizer que Deus está sempre. Não importa a situação, não importa, irmãos, o momento, não importa o que esteja acontecendo, Deus está sempre sobre. Deus está sempre sobre, irmãos. Por mais mal que esse ser trouxe para a terra, quando o Espírito pairava, o Espírito estava sobre as águas. Então, irmãos, o Senhor está sobre todas as coisas. Deus está sobre todas as coisas. Não há, irmãos, dificuldade, não há trevas, não há vazio, não há nada, irmãos, que seja páreo para se igualar ao próprio Deus. Deus está sobre todas as coisas. Se eu e você tivermos essa visão governa a nossa vida, irmãos. Nós passaremos menos aperto. Passaremos menos aperto, porque nós reconheceremos quem está sobre todas as coisas. Independente, irmãos, as coisas não estão, irmãos, descontroladas. O inimigo ataca, Satanás ele ataca até onde Deus permite. Até onde Deus permite. Ele vai até onde Deus permite ele ir. Senhor Jesus, irmãos, isso é maravilhoso, você saber disso. Você saber que a nossa vida está oculta, né, em Cristo. Que a nossa vida está sob as mãos poderosas de Deus. E que nada, irmãos, que nos acontece fora da permissão de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Fala com o irmão que está do seu lado, Deus está no controle da sua vida. Nós temos que aprender, irmãos, a proclamar das nossas tribulações, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Deus está sobre você. Deus está sobre você. Deus está sobre as dificuldades. Nós precisamos ter essa visão. Isso é visão governante, isso é visão que nos governa. Não se entregue às tribulações que vêm e vão vir e certamente virão. Não se entregue, irmãos, às perseguições. Irmãos, as coisas vão acontecer. Mas Deus está sobre todas as coisas. E o inimigo só vai até onde Deus permite. Lembra Jó capítulo 1? O inimigo doido querendo tocar na vida de Jó. Mas ele vai a Deus primeiro. Permita-me tocar na vida. Jó, irmão, é importante nós frisarmos isso aqui, que Jó, entre aspas, era um salvo. Nós estamos falando aqui palavras para salvo. É claro que uma pessoa que não tem Deus, ela já está nas mãos do inimigo. Já está em trevas. Uma pessoa fora de Deus é como a terra que sem forma, vazia e trevosa. Porque não tinha presença, não tem a presença. Mas nós que cremos, que recebemos pela fé o Espírito da promessa, nós, irmãos, estamos sob as mãos do Senhor. E nós somos propriedade do Senhor. E o inimigo não tem nenhuma autoridade sobre nós. Ele ataca até onde Deus permite. Então, irmãos, como que Deus estabelece o governo numa terra trevosa, num ambiente trevoso, num ambiente cheio de escuridão, sem forma, vazio? Aí Deus haja luz, e disse Deus, versículo 3, haja luz,
Primeira coisa, irmãos, a única coisa que dissipa a treva é luz. E se você não tem andado na luz, a sua vida será uma vida trevosa. Porque a ausência de luz é treva. A ausência de luz é escuridão. Agora, se você, como João fala em 1 João, se você anda na luz, como filho da luz, irmãos, nós não andamos, não é possível andar em treva, não é possível, irmão, ter contato com treva, porque você está na luz. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Tudo começou com a palavra. E disse Deus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Irmãos, nada que Deus diz deixa de acontecer. Tudo que Deus diz acontece. Tudo que está aqui registrado, palavra de Deus, tudo que está aqui que é a palavra falada, tudo que está na palavra, irmãos, tudo que Deus disse, irmãos, se ainda não aconteceu, vai acontecer. Isso é certo, porque todas as palavras, elas se cumprem. Tudo que Deus fala, irmãos, é executado. Deus, ele usa a sua palavra para executar a sua obra. A obra de Deus é executada pela palavra de Deus. Fala com os irmãos que estão do seu lado. A obra de Deus é executada pela palavra de Deus. Aí no versículo 26, versículo 26 de Gênesis 1 fala, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus falou, olha, como que eu vou fazer para trazer o meu domínio, o meu reino, para esta terra que já foi corrompida por Satanás, por Lúcifer, que se tornou Satanás. Deus cria o homem, para que o homem fosse a sua expressão, para que o homem fosse a sua autoridade nesta terra. E Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa, tenha futuro, ele, domínio. Domínio provém de reino. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Tenha ele domínio sobre toda a terra. Você está entendendo agora que o plano original de Deus de governar a terra, de trazer o seu reino para a terra, não foi frustrado na queda de Lúcifer. Não, ele não deixou esse plano de lado. Ele continuou focado no seu plano e no cumprimento da sua vontade. Aí ele vai e cria o homem. No capítulo 2, versículo 7, fala o seguinte, então formou, eu gosto dessa palavra aqui. Formou vem de forma, vem de molde, vem de modelar. Sabe aquelas massinhas de modelar? Que as crianças fazem o que elas querem com aquelas massinhas. É interessante, irmãos, a diferença do homem para todo o restante da criação. Todo o restante da criação, Deus disse. Leia o capítulo 1. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Por quê? Todas as coisas foram criadas pela palavra. Mas o homem foi diferente disso. A palavra formou vem de forma, como eu disse, veio de modelar. Deus não falou, haja o homem. Deus pega aquele material e Deus modela. Irmãos, é até difícil falar isso aqui, mas Deus serviu como a forma para o homem. Deus foi a forma para a criação do homem, porque nós somos a sua semelhança. Semelhança é fora, imagem é dentro. Então o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus. Deus não falou, suja o homem, ou se faça o homem, não. Deus pegou com as mãos, irmão. Olha o amor de Deus desde o início da nossa existência.
Deus não tratou o homem como o restante da criação. Até mesmo os anjos foram criados pela palavra. Mas quando vai formar o homem, irmãos, é um carinho. É um carinho diferente. Ele pega, irmãos, e ele vai modelando aquele boneco. Olha que coisa, irmãos, que maravilha, ele vai modelando, aquilo vai ganhando forma, vai ganhando, irmãos, ali, aquela aparência. E Deus cria o homem, só que o homem não tinha vida. E Deus governa por meio da vida. Então só governa quem tem vida. Aí o que Deus fez? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Deus viu que aquele boneco estava sem vida, não tinha nenhuma reação, não tinha nenhuma função, não tinha nenhuma utilidade para Deus. E o que Deus faz? Pega e assopra as suas narinas o fôlego dele mesmo. Nem com os anjos isso aconteceu, irmãos. O que estava dentro de Deus, que é o fôlego, quando ele sopra, o que estava dentro de Deus foi transferido para dentro do homem. E o homem recebeu, irmãos, foi gerado no homem o Espírito. Foi gerado no homem também a alma, mas foi gerado primeiro o Espírito. Então, a partir desse momento, o homem estava apto para se contatar com Deus, porque Deus é Espírito. E Deus dá uma ordem para esse homem, Deus fala, olha, versículo 16. Versículo 9 fala o seguinte: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Árvore da vida, ou a árvore que dá a vida, para você entender. O que Deus estava sinalizando para o homem? Nesse meio, no centro, há uma fonte de vida para você, Adão. E para você ter domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, os répteis, para que você tenha domínio sobre eles, você primeiro precisa se alimentar. Você acha que se Adão tivesse alimentado da árvore da vida, a serpente tinha dominado o homem? Jamais que tinha, irmãos. Porque a serpente sabia a brecha que o homem deu ao não se alimentar, não comer da árvore da vida, ela é intensa. Irmãos, a maior porta de entrada na vida de um cristão aos ataques do inimigo é o não se alimentar da palavra. Deixa a palavra de lado para você ver como que o inimigo entra como uma flecha na sua vida. Porque, irmãos, a única coisa que nos dá vida, que nos dá, irmãos, um fortalecimento é a palavra. Então, se você está destituído da palavra, se você não tem contato com a palavra, se você não tem imergido na palavra, irmãos, vai ser como Eva, a serpente, fácil, irmãos, entrou. Não foi necessário muito papo, não. Não foi necessário muita palavra para a serpente entrar no coração de Eva, na mente de Eva, não, irmãos. Agora, pensa comigo, Dulce, se o homem já tivesse comido da árvore da vida, a serpente não entrava, porque o lugar que tem vida, o inimigo não entra, irmãos. O lugar onde tem vida, o inimigo não ataca. Ataca, mas ele não entra. Então a brecha da entrada da serpente se deu pela ausência da vida, porque o homem não comeu da árvore da vida. O homem deixou para depois. O homem, desde a criação, o homem sempre deixou principalmente as coisas de Deus para depois. Você já imaginou que se ele já tivesse, se Deus falou, olha, Adão, a árvore está ali, a Eva é criada, ele já vai como primazia? Qual que é a nossa primazia? A árvore da vida. Então Eva passou a mão na sua esposinha, vamos nos alimentar da vida, Eva.
Vamos nos alimentar da árvore da vida, Eva. Mas o que aconteceu? Adão estava lá no outro canto do jardim, Eva estava lá na outra ponta. Irmãos, o que é isso? Porta aberta para a ação do inimigo. O casal precisa andar juntos, de acordo, no buscar e no se alimentar da palavra da árvore da vida, da palavra de Deus. O homem não comeu da árvore da vida, estava intertido com outras coisas, já demonstrando que desde o início, Deus não era primazia para o homem. Mesmo antes da queda. Porque se fosse, eles tinham comido a árvore primeiro. Aí Deus cria o homem e fala, se você comer da árvore, a vida que está na árvore, para você entender, a vida estava fora de Adão, na árvore. Mas a partir do momento que você pega da árvore e come, o que acontece? A vida que estava fora entra para dentro de você, Adão. Aí você é fortalecido. Certo? Aí você pode dominar sobre todas as coisas. Irmãos, a nossa vida depende de nos alimentar da árvore da vida, que é a palavra do Senhor. Irmãos, a nossa vida depende disso. A nossa vida depende disso, de nos alimentar da palavra de Deus. Se você não se alimenta, pouco a pouco você se enfraquece. Para você ver. Deixa de ler a porção da Bíblia um dia, deixa de ler 2 dias, deixa de ler o alimento diário, deixa de ler, de tocar na imersão, para você ver um dia após o outro. Vai checar sua vida no final da semana. Eu não sei se você leu o seu alimento diário todos os dias. Eu não sei se você leu. Você sabe, Deus sabe. Ninguém está aqui para te apontar o dedo para não. Mas, irmão, checa a sua vida. Não deixe, não abandone a palavra. Não faça como Adão. Não vá correr, irmãos, primeiramente atrás das outras árvores, deixando a principal árvore no meio do jardim esperando. Se alimente da palavra. Comece o seu dia se alimentando, irmão. Você será fortalecido. Os ataques vão vir? Vão. As coisas vão acontecer? Vão. Mas o impacto será diferente. Uma pessoa, quando está muito fraca, qualquer esbarrão, ela cai, né? Usa-se o termo trocando as pernas. Irmãos, espiritualmente falando, não esteja trocando as pernas. Fortaleça-se no Senhor. Ame a palavra. Ame o que Deus tem nos dado. Ame isso, irmãos. Ame o que Deus tem nos dado. Aí o que acontece? O homem não alimenta? Então a vida não tem como se expandir no jardim. O homem desobedece a Deus e come do outro fruto. O que acontece? Abre-se uma porta para a serpente entrar, como você leu essa semana. Primeiramente pelo pecado, a morte. Abra comigo. É interessante porque nós estamos falando de reino, abra comigo Marcos. Como era? Lucas 4. Lucas 4. Capítulo 4, versículo 6. Lucas 4, 6. Disse-lhe o diabo. Disse a quem? Falou para quem? Jesus. Dar-te-ei, olha só, toda esta autoridade e a glória deste reino, que está no versículo 5. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do... Então, presta atenção comigo, quando o homem come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, as portas foram abertas para a ação do inimigo em toda a terra. Deus criou o homem para guardar a terra, para proteger a terra. O homem desobedece, o inimigo entra e corrompe, irmãos, literalmente toda a terra. E tudo que tem na terra, irmãos, entra para debaixo do seu domínio.
Por isso que ele fala, e elevando, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória. Por quê? Porque ela me foi por quem? Por quem? Pelo homem. O homem entregou os reinos do mundo para Satanás. Pela desobediência. Quem entregou? Foi Deus? Foi o homem. Aqui fala. Porque ela me foi entregue pelo homem. Quando o homem desobedeceu. Certo? É isso. E a dou a quem eu. Então os reinos deste mundo passaram para o domínio de Satanás ou o diabo. Agora abra comigo Romanos, o versículo que nós lemos. Isso, Romanos 5. Capítulo 5. 17, né? Vamos ler o versículo 1 primeiro. Romanos 5, 1 e 2 fala. Aí o que acontece? Deus desiste do seu plano? Deus desiste do seu desejo de trazer o seu reino para a terra? Não. Adão falha, Noé falha, que foi após o dilúvio, Noé falha, Abraão falha, aí já vem a Israel, Israel falha, aí Deus fala, não, eu vou ter que enviar alguém que é infalível. Por meio deste que é infalível, o meu plano vai ser cumprido. Aí fala no versículo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje você tem paz com Deus. E se você não tem paz, é porque você ainda precisa tocar em Cristo. Porque temos paz com Deus. Só existe um meio para ter paz. O mundo vai te proporcionar uma falsa paz que vai durar alguns momentos. Certo? Mas a verdadeira paz, ela só tem um meio. E esse meio é por meio de quê? De quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. A esta graça. Então, pela fé você toca na graça. Pela graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 6. Porque Cristo, quando... Aí Deus fala, eu preciso de vocês para reinar, para trazer o reino, por meio da igreja. Mas nós ainda estávamos no pecado. Por isso que aqui fala, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue. Então, irmãos, a vontade de Deus, a obra de Deus, o estabelecimento, o cumprimento da vontade eterna de Deus vai além do sangue. Você está entendendo? Vai além do sangue. Por que que fala? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais. Então não para na reconciliação. Certo? Você não pode se contentar em apenas ter tido seus pecados perdoados e ter sido livre do lago de fogo. Isso aí não é a totalidade da vontade de Deus. Tem muitos cristãos que estão satisfeitos apenas por terem os seus pecados perdoados. Nós precisamos agradecer ao Senhor e pedir perdão todos os dias. Mas não é, irmãos, o ápice. Muito mais reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho. Muito mais. Então, irmãos, fala com o irmão que está ao seu lado, muito mais. Estando já. Estando já. Então já foi. Seremos futuro.
salvos pela sua vida. Então, essa primeira, a salvação, que é a salvação judicial, que nós conhecemos a salvação do nosso espírito, proveio pela redenção. Mas agora, quando fala que muito mais seremos futuro, salvos pela sua vida, aí, irmãos, já é a salvação da nossa alma. Ó Senhor Jesus, versículo 12 e 13. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem é esse homem? Adão. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Agora, versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Por que fala sobre muitos? Porque, irmãos, a graça, aqui fala da graça e fala aqui do dom por ofensa, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça. Então essa graça, ela só se torna abundante quando você toma posse, quando você desfruta, quando você busca. Aí ela se torna abundante. Abundante. E essa abundância de graça te leva a reinar em vida. É isso, irmãos, o cumprimento da mensagem. Então, se você está buscando a palavra, se você desfruta, se você anda de perto, irmãos, a graça é abundante sobre sua vida. Aí você é capaz de reinar em vida. Versículo 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou. Aqui fala de reino. Então, antes de Cristo vir e morrer por nós, o que reinava? A morte. A morte reinava soberana. Certo? Aí fala agora, muito mais. Fala de novo, muito mais. Irmãos, você não pode se contentar em apenas com mais. Nós precisamos, irmãos, buscar o muito mais. Muito mais de Deus, muito mais da palavra, muito mais da oração, muito mais da comunhão e muito mais da vida da igreja. Isso vai trazer sobre a sua vida abundância de graça. Muito mais. Não é só mais, é muito. Fala com o irmão, está do seu lado, irmão, é muito mais. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Então, primeiro você recebe a abundância da graça. Depois, você reina em vida. Entendeu? O reinar em vida depende da abundância da graça. Se você não toca nessa abundância da graça, que é a palavra, que é a vida de Deus na sua vida, você não reina em vida. Ó Senhor Jesus, versículo 18. Pois assim, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, irmãos, está falando muito sobre desobediência, não é isso? Muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só Cristo, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, na nossa vida o que precisa superabundar é a graça. Irmãos, aí a graça está na palavra, porque a palavra é Cristo, Cristo é essa graça que superabunda sobre nós. Para terminar, João, abra comigo rapidinho, João 1. João 1. Ó Senhor Jesus. João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então esse princípio aqui é antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1.
Ele estava com Deus no princípio, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que foi feito. A vida, se você ler a palavra reinarão em vida de Romanos 5,17, é o mesmo significado dessa vida aqui. A vida de Deus estava nele e a vida era... A luz resplandece nas trevas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, irmãos, se na sua vida há luz, pode ter certeza que as trevas, elas vão fugir para outro canto, para outro lado. Irmãos, a única coisa que expulsa a treva é luz. Não é, irmãos, buscar ter um bom comportamento de fachada, para falar que é um bom cristão, um bom crente. Não é isso, irmão. É vida. É a vida de Deus que está dentro de você. Então essa vida de Deus precisa se movimentar. Se ela ficar paradinha dentro de você, vai fazer algum efeito, Dulce? Não, a vida precisa se expandir. Aí aqui fala, versículo 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a saber, quando nós recebemos, cremos no Senhor, cremos na sua morte, cremos na crucificação, na sua redenção, na sua ressurreição, nós recebemos poder. Então nós nos tornamos filhos e nós recebemos um poder. Que poder é esse? Esse poder é a vida. A vida de Deus foi depositada dentro de você e essa vida te dá essa autoridade. A única coisa que barra o inimigo é a vida de Deus. Tira a vida de Deus para você ver, nada barra ele. Nada barra. A única coisa que freia o inimigo é a vida. O que resolveu a questão da morte? A vida. Alguma outra coisa resolveu a morte da humanidade? Não. Só resolveu quando Cristo ressuscitou. A vida, irmãos, subjugou a morte. A única coisa que subjuga as trevas é a vida, é a luz. Aí, quando o homem recebe essa vida, ele crê no seu nome, ele passa a ter poder, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então essa vida estava com Deus lá no princípio, quando você creu, ela entrou para dentro de você, e essa vida te leva a reinar. Essa vida te dá a oportunidade de reinar em vida hoje. Você está entendendo? Aí, para terminar o versículo 17, fala, 16, porque todos nós, fala com o irmão que está do seu lado, que não é só você não, é ele também, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Alguns aproveitam, alguns não. Mas todos nós temos recebido, porque a fonte está disponível para todos. Aí você lembra lá de Isaías 55? Ah, quem tem sede, venha beber. Quem tem sede, vem, sem preço e sem dinheiro. Vinde comprai vinho e leite. Irmãos, é só quem tem sede. Só quem tem sede. Então, quanto mais sede você tiver, mais graça você vai receber. Irmãos, é isso, irmãos, é isso, é isso. É isso, irmãos. Aí, quanto mais graça você recebe, mais reinar você reina hoje. Então, para concluir, fechei a Bíblia, está aqui, o elemento diário vou colocar em cima. Antes de Cristo reinar por meio de você, ele precisa reinar em você. Antes de Cristo reinar pela igreja, ele precisa reinar na igreja. Então, irmãos, o que é reinar primeiramente em vida? É permitir que Deus reine a sua vida. Que Deus governe a sua vida. Que Deus encabece a sua vida. Que Deus, irmãos, estabeleça o reino sobre sua vida. Porque Lucas fala que o reino de Deus está dentro de nós. Então, irmãos, para que reinar em vida, quando Paulo fala Romanos 5,17, reinarão em vida. Reinar em vida, irmãos, já é reinar hoje. Já é reinar sobre o pecado, já é reinar sobre a apatia, já é reinar sobre as tentações, já é reinar, irmãos,
sobre a sua falta de paciência, já é reinar sobre a sua grosseria com sua esposa, ou com seu esposo, ou com seus filhos, já é reinar sobre, irmãos, a sua insatisfação. Isso é reinar em vida. Isso é reinar. Então, você tem tudo disponível para você. Se você tiver sede, se você tiver vontade, se você tiver desejo, você vai, irmãos, desfrutar dessa graça, dessa abundância de graça, e essa graça vai levar você a reinar. Porque quem tem vida, reina. Quem tem vida, reina até sobre Satanás. Quem tem, irmãos, a vida de Deus, quem é cheio de Deus, irmãos, tem total autoridade sobre o inimigo. Tem total autoridade sobre o inimigo. Tem total autoridade, irmãos, sobre as adversidades. Irmãos, é reinar hoje. O Atmani, sabe o que o Atmani falou? Que nós seremos naquele dia o que nós somos hoje. Se você quer reinar naquele dia, você precisa já estar reinando hoje. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé, pequenos grupos. Vamos compartilhar um pouco. Amém?